Irmãos queridos, que a graça e a paz de Deus seja nesse momento sobre a sua vida, esse momento muito especial quando você e sua família se encontram reunidos aí para esse culto em seu lar, neste momento que nós agora iniciamos. E vamos começar orando a Deus, buscando a sua santa presença, pedindo a unção do seu Santo Espírito sobre nós, de maneira que sejam momentos de intimidade com Deus, ok? Então, oremos ao Senhor. Deus bendito e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, neste momento de culto, de adoração, de louvor, de contrição, de intimidade contigo, ó Pai. Pedimos que o Senhor se faça presente em nossas vidas, neste lugar de adoração, quando declaramos a casa de Deus, mesmo em nossa casa, no nosso escritório, onde podemos nos encontrar. Que o Senhor esteja conosco, que esse seja um momento muito especial. Fica conosco, Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, retira de cada um o anseio, as perturbações do dia, do momento, retira de cada um, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, mas que a mente, o coração do Teu povo seja um lugar aprazível a Ti, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa fazer em cada um, neste momento, um lugar de adoração à casa de Deus. Aceita, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, aceita-nos em Tua santa presença, aceita a nossa gratidão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, neste momento cantaremos o hino de número 9 do nosso inário cantor cristão, que fala: Santo, 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 Deus Onipotente. Cantemos. Cedo de manhã
o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, trazendo paz, alegria, contentamento e vitórias nesses momentos que passamos. Que Deus possa assim nos trazer esta alegria muito grande que tanto necessitamos. Nós vamos ler neste momento, amados, um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 5. Gênesis é um livro muito fácil de achar porque é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 21, certo? Assim diz a palavra de Deus. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluias, glória a Deus. Que essa palavra simples, pequena, possa tomar um lugar muito especial em nossas vidas, porque esse texto traz aqui um testemunho maravilhoso de um homem de oração. Assim, queridos, esse texto nos sugere o seguinte tema: o perfil de um homem de oração. Por que esse tema? Então vejamos que uma pessoa de oração, ela tem um perfil que agrada a Deus. Vejamos que o perfil de uma pessoa de oração é aquela que está sempre ligada a Deus, que anda com Deus e anda por uma sólida comunhão. Então esse é um perfil de uma pessoa de oração, né? Que seja você, que seja eu, e se ainda não estamos dentro desse perfil, então vamos buscar isto para nossas vidas. Eu tenho certeza que será extremamente útil e agradável para nós, porque andaremos certamente com Deus. Veja que o texto de Gênesis 5, 24 diz que Enoque andou com Deus. E temos aqui nesta frase um significado muito importante, um relato muito importante. O nome Enoque, no hebraico, significa dedicado. Então vejamos que se alguém que está nos ouvindo nesse momento tem o nome de Enoque, então saiba, meu amigo, meu irmão, que você já traz em si uma profecia maravilhosa: dedicado. Mas se nós não temos o nome Enoque, nós também podemos se tornar uma pessoa dedicada a Deus. Então, no hebraico, andar significa estar habitualmente com alguém. Andar, portanto, é diferente de caminhar, de marchar. Andar é estar na companhia de alguém, é viver com alguém. É por isso que o texto diz que Enoque andou com Deus, andava com Deus, ele estava habitualmente com Deus. Então é por isso que a Bíblia diz: Enoque andava com Deus. Portanto, ele era um homem dedicado que andava ou que estava sempre na companhia de Deus.
Você pode até me perguntar, mas o que tem isso a ver com oração? E direi a você, meu irmão, muitas coisas. Isso tem a ver muito, muito, muito. Primeiro, pessoa de oração, ela está sempre em comunhão com Deus. Você percebe que quando nós gostamos de alguém, então nós estamos sempre conversando. Diz que a conversa, o diálogo, resolve problemas, tira dificuldades, tira dúvidas e desenvolve intimidade, porque todas as vezes quando nós conversamos, nós revelamos coisas íntimas nossas. Quando nós nos tornamos uma pessoa de oração, então nós estaremos sempre falando com Deus, abrindo o nosso coração com Deus, estamos revelando ou botando coisas para fora de nós, para Deus. E Deus revela coisas tremendamente maravilhosas para nós. Isso se torna uma comunhão. Lembra lá do início, lá quando em Gênesis 3, quando houve a queda do homem, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, que Deus vinha e tinha comunhão com Adão e Eva. Mas um dia houve um rompimento, e quando Deus chegou ali, não encontrou mais, embora Deus soubesse onde estava. Mas Deus pergunta: Adão, onde estás? E ele fala: eu vi que estava nu e fiquei com vergonha, fiquei com medo e me escondi de ti. Aí vem um diálogo que não é o nosso caso aqui agora. Então, Deus vem estar conosco nesse momento de oração. Então, amados, orar não é apenas dizer palavras, é manter comunhão, é estar sempre com Deus. Quem ora não precisa falar isso: eu estou orando, eu sou uma pessoa de oração. Não precisa falar. É manter comunhão. As pessoas percebem quando alguém é uma pessoa de oração. Isso fica marcado na vida das pessoas. Até o rosto da pessoa de oração fica diferente. Em Êxodo 34, versículo 29, diz que o rosto de Moisés brilhava. Por que brilhava? Moisés passou 40 dias no monte em oração, em comunhão com Deus. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava e havia algo diferente. O povo ficou com medo, o povo se afastou de Moisés e disse: não, Moisés, olha, fica lá, fala você com Deus. O rosto de Moisés brilhava. Quando nós oramos, a gente vê isto acontecer. Algumas vezes que estivemos no monte, dentre as muitas vezes, orando, algumas vezes nós vimos com esses olhos, como diz o povo, com esses olhos que a terra há de comer, os gravetos, os talos, as folhas brilhavam. Irmãos, isso é uma realidade. Em momento de oração, Deus se faz presente. E veja que Enoque, que tem esse significado maravilhoso aí que nós já falamos, dedicado. Então Enoque é aqui a personificação da santidade. Ele andava com Deus, estava sempre na presença de Deus. E quem ora vive na companhia de Deus, e sua vida acaba sendo uma regra áurea de conduta, de um perfil de pessoas que agradam a Deus. Então, busquemos isto para nós. A oração produz
consagração. Quem anda com Deus é uma pessoa diferente. A Bíblia faz questão de registrar isso em Gênesis. E andava Enoque com Deus. Segundo, pessoa de oração tem uma vida que agrada a Deus. Eu falei aqui que Enoque era uma pessoa dedicada, uma pessoa que agradava a Deus. Onde nós encontramos isto? Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, o verso 5, Hebreus 11 é conhecido teologicamente como a galeria dos heróis da fé. E entre os homens de destaques do Antigo Testamento, traz ali o nome de Enoque. Então diz lá que pela fé, Enoque agradou a Deus, andou com Deus. Ele foi trasladado, foi tomado por Deus, porque agradara a Deus. Ele agradou em tudo. Então Enoque é descendente de Sete. Quando o nome de Yahvé, o nome do Senhor, começou a ser invocado em Gênesis 4, 26. Foi essa linhagem, foi dessa linhagem que nasceu ali o povo chamado povo de Deus, o povo de Israel. E todo aquele que aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, que se torna também descendentes de Abraão, descendentes de Enoque, descendentes de Sete. Essa é a nossa linhagem cristã. Então nós precisamos saber disto, precisamos conhecer esta história para que venhamos a nos comportar como pessoas dedicadas, pessoas consagradas a Deus, mesmo muitos milhares de anos depois. Já que a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, certamente seremos contemplados por Deus, teremos comunhão com Ele. A Bíblia diz que Enoque vem de uma linhagem de pessoas de fé, de fé, de pessoas santas, pessoas separadas por Deus para um propósito de Deus neste mundo. É muito bom, amados, quando nós que somos pais transmitimos a nossa fé para os nossos filhos e os educamos no temor de Deus. Educar os nossos filhos no temor de Deus é algo precioso, é tremendo. Para hoje, principalmente quando vivemos numa condição terrível, um mundo de pecado, de ganância, de suborno, de corrupção, de ganância, de tudo, de ruim, de prevaricação. Então nós precisamos transmitir a fé que recebemos, ou dos nossos pais, ou dos nossos pastores, dos nossos líderes espirituais. Em Hebreus 11, ele está agora, Enoque, em outra linhagem, que é a dos heróis da fé. Como falamos aqui, que Hebreus 11 trata da galeria dos homens de fé, de pessoas de fé, pessoas que agradaram a Deus. Terceiro, pessoa de oração tem intimidade com Deus. Você sabe o que é intimidade? Eu sei que intimidade é meio complicado falar, transmitir isso com palavras. Geralmente a prática é que se fala muito.
né? Então você tem intimidade com a sua esposa, né? Com seu esposo, né? Com seu cônjuge. Então você não tem vergonha, você abre o coração, você se coloca completamente nua, né, diante dessa pessoa, porque a Bíblia diz que através do casamento nos tornamos uma só carne. Então não pode ter restrições. Então, entre você e Deus, entre nós e Deus, precisamos dessa intimidade, que você não tem vergonha, não tem restrições de abrir seu coração, de falar tudo que há em você para Deus, do pecado mais sujo, mais triste, a dos pedidos mais profundos, mais ambiciosos. Você não pode ter vergonha, você pode falar para Deus. Nós falamos lá em nossa igreja que no culto de oração você pode pedir tudo, o impossível, você pode apresentar tudo para Deus e Deus não vai te condenar, Deus não vai te censurar, te criticar. Pelo contrário, Ele vai te entender, vai perdoar, vai abrir o seu bom tesouro, abrir os céus em seu favor e vai te coroar de bênção e de graça, porque o nosso Deus busca homens e mulheres, pessoas, para que tenha essa intimidade com Ele, essa comunhão. Aí vem a questão da palavra comunhão, tudo comum entre nós e o nosso Deus. Então a Bíblia diz que havia uma comunhão tão grande entre Deus e Enoque, que Deus tomou Enoque para si. Enoque era um homem cansado, já com 300 e tantos anos, mas durante esse tempo ele andou com Deus e Deus resolveu trazê-lo para perto dele, sem que provasse a morte. Veja que só Enoque e Elias não viram a morte. Foram homens que andaram com Deus. Usa-se para Elias a mesma expressão em 2 Reis 2, de 10 a 12. E Elias andou com Deus. E Deus tomou para si. Deus quer, amados, a companhia de pessoas como Enoque, como Elias e muitos que buscam a sua presença, muitos que está sempre diante dele. Então, o que é interessante para nós hoje? Veja que muitas pessoas visitam a Deus. Muitas pessoas vão à igreja, vão no culto de oração, no culto de estudo, na escola bíblica, no culto de celebração. Então, digamos assim, visitam a Deus em vez de andar com Ele. Você precisa andar com Deus a cada momento. E vai ao culto de oração, como hoje está sendo aí em sua casa. Isso não é uma coisa esporádica, é uma regra de fé e prática. É isto. O ideal não é aparecer de vez em quando diante de Deus, mas andar com Ele, e andar significa estar com Deus. Enoque andava, ele estava sempre com Deus. Concluindo, Enoque se tornou um nome respeitado entre os hebreus, da época de Jesus, ou em todo o tempo, a ponto de usarem o seu nome para expor ideias. Alguns livros escritos, como o Apocalipse de Enoque.
era um pseudonome para dar um força, um embasamento, respeito, credibilidade, usava lá o Apocalipse de Enoque. Então, não é que Enoque havia escrito, como aquele que está na Bíblia, é o Apocalipse de João. E Apocalipse é um estilo literário, tá? Existe, por exemplo, o livro de Daniel, é um apocalíptico, né? Um apocalipse. Então, Enoque tinha esta autoridade por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Isso era, na época, comum entre os hebreus, não sendo visto como desonestidade ou mentira, mas aquilo que Deus queria falar através de alguns homens e mulheres naquela época. Enoque se tornou respeitado por causa de uma simples coisa. Enoque andou com Deus. Lembremos de Amós 3:3, que diz: poderão andar dois juntos, se não houver entre eles acordo. Enoque e Deus andavam juntos e estavam de acordo um com o outro. E só podemos ter vida de oração se andarmos de acordo com Deus, com seus princípios, com a sua vontade. Quando andamos com Deus, a vida de cada um se torna respeitável. Quando ora, Deus atende a oração. Oramos pelo enfermo, Deus restaura o enfermo. Oramos por aqueles que estão opressos e Deus opera a libertação. E nós nos tornamos boca de Deus, mãos de Deus, para abençoar a nossa comunidade, a nossa nação, as pessoas que vivem ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que possamos, queridos, nos tornar pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos neste momento, Senhor, buscando essa intimidade contigo. Queremos andar com o Senhor, queremos estar sempre na tua presença, queremos abrir o nosso coração e derramar tudo que há em nós diante do Senhor. E pedimos, ó Pai, que através desta comunhão, desta intimidade, que o Senhor possa também se revelar para nós, o teu querer, revelar para nós os teus propósitos, teus planos, para que também não venhamos a sofrer, a padecer, como diz o povo aí dos nossos dias, numa linguagem popular, a queimar cartucho, mas que possamos fazer tudo com segurança, baseado nessa comunhão que temos com o Senhor. E fazemos nossa a palavra de Samuel: fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. Assim, Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco nesses dias e a cada momento de nossas vidas. Amém e graças a Deus. E antes de nós encerrarmos aqui, tá, a nossa bênção, nós queremos lembrar, amados, que o próximo domingo é o primeiro domingo. Aí sim teremos a celebração da ceia do Senhor. Aí você tem ainda quinta, sexta, sábado para preparar os ingredientes da ceia. Cada um compra o seu suco de uva para preparar o cálice, o pão para a celebração, a ministração da ceia, arruma tudo direitinho na sua casa
e Deus vai nos dar a graça de estar nesse momento celebrando a ceia. Lembrando que o nosso culto começa em cima das 20 horas. Hoje atrasamos acho que 1 ou 2 minutos aqui por causa de um contratempo que tivemos aqui, mas sempre às 20 horas. Avisa para os nossos irmãos, né, que estamos celebrando a ceia no próximo domingo, tá bom? E outra coisa interessante, vários irmãos não assistem o nosso culto pelo Face, uns porque não tem. Então nós temos também o nosso culto pelo YouTube, tá? O nome do nosso canal lá é Pastor Reinan, tudo com letra minúscula, tá? Você vai digitar Pastor Reinan, você vai entrar em nossa página, depois você dá lá, você cadastra, né? Registra lá o seu nome e dá um cliquezinho lá no sininho e dá um ok, né? Para saber que você recebeu, que você está inscrito no nosso canal. Tá bom? Só que esse culto nós fazemos aqui pelo Face, assim que termina, a gente repassa ele para o YouTube, tá bom, queridos? Mas se você pode chamar alguém na sua casa, embora esteja em quarentena, com o babadorzinho ali na frente, né? Você pode convidar alguém para ir à sua casa, caso essa pessoa não tenha, como o Celson, por exemplo, que não tem computador, também não tem celular, porque tem um problema do marca-passo, né? Mas é por aí, mas aí fica a critério de cada um, tá bom, amados? E outra coisa, nós iniciamos o mês, irmãos, e a gente precisa que os irmãos cheguem perto, aí com a sua fidelidade, o seu amor com a obra de Deus, né, a entrega dos dízimos, das ofertas. Alguns irmãos já nos avisaram que fizeram a sua remessa. Hoje o Celso levou lá na igreja, né, o seu dízimo, o seu mantimento para a cesta básica. Que você faça isto, tá bom? Eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar as provisões para você, que Deus vai estar te abençoando e abençoando a nossa igreja, que tem os encargos, que paga sempre no início do mês, tem também salário daqueles que vivem do altar. Tá? Eu passei essa semana o número da nossa conta via Zap, né? Porque toda vez que eu faço aqui, que eu coloco, fica ao contrário, né? Eu não sei como é que usa o esquema, a gente aqui não tem muita habilidade nessa questão da internet para fazer as coisas direitinho, não temos assim, mas a gente está fazendo do jeito que pode, tá? Mas não deixe de entregar seu dízimo, a sua oferta, o seu mantimento, tá bom, meu irmão? Nós temos orado por vocês, continuaremos a orar e orem por nós também, tá bom? E que Deus seja presente na sua vida grandemente. Amanhã teremos o devocional, sexta-feira teremos outro culto ao vivo. Quem sabe até lá a gente tem um jeito de mostrar aqui o número da nossa conta do Bradesco, tá certo? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, antes da bênção, aqui fica o nosso ósculo, né, o nosso beijo, o nosso abraço bem apertado e carinhoso para você, como também aquele aperto de mão, e a pastora vai transmitir também aqui a sua saudação. Uma boa noite, beijo, fiquem com Deus, um bom descanso, muita paz. Amém, graças a Deus. E a bênção, agora olha para a pessoa que está do seu lado e você vai falar comigo assim: que a bondade infinita de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. E que Deus seja com você e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Fica na paz.